Boa noite. Graça e paz, amém? Amém. Todos aqui têm mães? Ou estão aqui, ou Deus já levou, mas todos nós tivemos mães. Todos nós temos mães. Jesus também teve uma mãe. Eu queria pedir perdão hoje aos irmãos, e não é culpa exatamente minha, mas quando a gente pede perdão em nome daqueles que falham. E a gente está com algumas dificuldades com relação ao ônibus, motoristas, e domingo passado aconteceu um problema, hoje aconteceu outra vez, e a gente queria pedir perdão aos irmãos que ficam muitas horas lá no ponto esperando, e a gente tem uma reunião terça-feira, vamos ver o que vamos decidir. Nós temos a dificuldade de motoristas para esse tipo, para ônibus, né? E alguns também trabalham, às vezes estão em escalas, e a gente fica numa correria tremenda. Eu queria agradecer àqueles que têm gentilmente dirigido o ônibus, e esse ônibus pertence ao Kleber, ele tem deixado aqui no pátio da igreja. A gente tem usado esse ônibus para facilitar. A nossa Kombi está lá em Guaraçaí, nós estamos plantando uma igreja lá. Hoje nós temos mais ou menos uns 5 casais, nós temos equipe de música lá em Guaraçaí. Hoje nós temos, ontem foi um ônibus da igreja, vários irmãos foram para o culto ontem, então nós estamos plantando uma igreja em Guaraçaí. Ontem muitos irmãos estiveram lá, e a Kombi tem ficado todos esses dias lá, todo sábado, todo domingo, porque ela é muito útil para levar algumas pessoas, e a gente tem assim procurado um meio, uma alternativa. Terça-feira nós temos essa reunião, você que está escalado e convocado, não falte, temos muitas coisas por decidir e para decidir. Então, eu sei que também o ônibus que tem vindo lá de baixo já tem vindo cheio, e a gente precisa também talvez de um ônibus maior, e a gente tem ouvido bastante coisas aí. A gente vamos, juntos buscarmos sabedoria em Deus e discernimento para tomar algumas decisões que vai abençoar a sua vida. Então eu queria pedir perdão pelas 2 falhas que aconteceu domingo passado e este domingo, e a gente tenta fazer o melhor. A gente pede perdão aos irmãos que esperam tanto tempo no ponto, mas a gente vai orando a Deus e pedindo sabedoria para decidir e tomar algumas decisões importantes. Eu estava aqui pensando com o Espírito Santo de Deus, qual sermão eu iria pregar agora, e nós temos o sermão temático, que é dos 40 dias de propósito. O segundo sermão hoje: você foi formado para fazer parte da família de Deus. E eu preparei também uma palavra específica para o Dia das Mães, e eu queria que você, líder, me perdoasse, mas primeiro eu vou pregar hoje, nessa noite, um sermão alusivo ao dia que comemoramos, ao Dia das Mães. A gente sabe da importância que a mãe faz parte na nossa vida, e há muitos textos bíblicos na palavra de Deus que nos falam da importância. Não quero que coloque nenhuma imagem, até eu pedir, tá? Mãe, uma mulher sábia, as imagens que eu gostaria, mas só que a hora que eu pedisse. Nós sabemos o quanto muitas irmãs, mães, mulheres têm e vão deixar um legado na história, um legado de cuidado, de carinho. E querido, talvez se você não teve uma boa mãe, ainda assim foi ela que te gerou. Se você não teve um bom cuidado quando era filho, e algumas coisas que você não compreendeu, ainda assim, esta mulher é a sua mãe. É interessante porque ontem eu fui para Araçatuba fazer alguns exames, estou fazendo uma bateria de exames, e eu tinha como decisão almoçar com a minha mãe hoje. Então hoje nós somos com a minha família toda, meus filhos e mais as minhas irmãs, nós fomos
a procurar um restaurante em Araçatuba. E nós fomos almoçar, levar minha mãe para almoçar. Ficamos 1h20 esperando. Daí vocês podem ver como que o Dia das Mães é tão especial. Quer comparar um pouquinho? Acontece isso no Dia dos Pais? Acontece? Não acontece. Aí a minha irmã disse assim, quando eu disse para ela, isso acontece no Dia das Mães, aí minha irmã disse assim, é porque as mulheres que cozinham em casa, então no Dia das Mães elas não querem cozinhar. Aí eu falei, não é bem verdade isso. É verdade que o Dia das Mães é um dia especial. Há uma frase que você muitas vezes ouve dizendo, olha, mãe, a gente só tem uma. Pai, a gente pode até ter outro, mas mãe é só uma. Não é assim? Que às vezes você ouviu já alguém falar, mãe é só uma. Então nós sabemos da importância do Dia das Mães. E nós sabemos da importância da mãe. Queridos, talvez você que ainda não é mãe, mulher, casada, talvez você que está na esperança, eu quero nessa noite, nessa palavra, trazer uma esperança para você. Diga, é para mim, pastor, diga, é para mim, em nome de Jesus. Talvez você que está esperando algo de Deus, talvez você que está guardando algo em oração, silenciosamente está buscando algo de Deus, talvez você está fazendo os planos para casar, você quer ter um filho, você quer constituir uma família, você quer fazer planos, você quer ser mãe. Hoje nós estamos falando sobre a beleza da mãe. Talvez, minha querida, alguma coisa vai mexer com o seu coração aqui hoje. Eu não estou trazendo palavra encomendada para você, eu vou trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Não é encomendada para você, embora seja alusiva ao Dia das Mães, mas não é porque essa palavra seja diretamente às mães, que ela não seja aplicada a mim que sou homem, a você que é pai, a você que é filho, porque todos nós tivemos uma mãe. Então essa palavra é para mim, é para você, é para a igreja. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre mãe, uma mulher sábia. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia. A hora que você abrir a Bíblia, você vai dizer assim, pastor, eu já até sei o que Deus vai falar. 2 Reis, capítulo 4. Abra a sua Bíblia, meu querido. Começar pelo verso 8. Eu vou ler a história de uma mãe. Capítulo 4, versículo 8, diz assim: certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, o profeta, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta mulher sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante do profeta. E este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Então Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a 1 ano,
abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à tua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou o menino sentado até o meio-dia, e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Esse é um texto, irmãos, que quando lemos agora, choca o nosso coração. Uma mulher sem filhos, e ela chama aquele profeta, atende aquele profeta, dá-lhe um quarto, uma cama, dá-lhe um candeeiro, porque ela tinha posses, ou seja, ela agiu com benignidade. O texto diz, no verso, que quando o menino morreu, olha o que ela fez. Chamou ao seu marido, verso 21, subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Ela pegou a criança, colocou lá no quarto do profeta e saiu. A Bíblia não diz que ela desesperou-se, a Bíblia não diz que ela chorou, a Bíblia só diz que ela colocou o filho e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas ao caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e dize para ela, e dize-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? E ela respondeu o que, irmãos? Vai tudo bem. Presta atenção, essa mulher tinha acabado de perder um filho, mas ela disse: vai tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-lo, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu, e ainda não me manifestou o que está no coração dela. Disse ela: meu senhor, eu pedi ao Senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes. Disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúde. Se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. O servo, porém, a mãe disse assim, a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e o seguiu. Ou seja, essa mulher chegou para o profeta e disse assim para o profeta: profeta, eu pedi algum filho a você? O profeta disse: não. Mas o profeta viu que a sua alma estava amargurada, porque ela tinha... Mas o profeta não foi revelado a ele o que estava acontecendo com ela, mas só que a sua alma estava em amargura. E quando o profeta disse: meu servo, vai lá e faça algo, ela disse: não, eu não vou sair daqui, se você não for comigo. Eu quero que os irmãos observem o que eu estou falando, para entendermos o que Deus quer nos ensinar nessa noite. Verso 32, tendo o profeta chegado à casa,
Eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles, e orou ao Senhor. Querido, preste atenção aqui. Esta é uma palavra poderosa da parte de Deus. A palavra fala por si mesmo. A história fala por si mesmo. Como a generosidade acompanha os generosos, a solidariedade acompanha aqueles que são solidários. Ou seja, se eu for alguém generoso, é claro que a generosidade me acompanhará, e pessoas irão me encontrar, e eu serei abençoado porque sou generoso. Se eu for solidário com alguém, é claro que alguém será solidário comigo, mas se o meu coração for um coração petrificado, amargurado, fechado, totalmente obstruído, eu não tenho como ser abençoado quando eu sou uma alma fechada, quando eu sou uma vida fechada. Nessa noite, a palavra de Deus nos conta a história de uma mulher generosa, solidária, coração aberto. Ela olhava para aquele homem que passava ali e às vezes dormia nos cantos, e ela olhou para ele e ela disse: este homem é um homem de Deus. E ela disse: eu vou fazer uma cama para ele, um quarto para ele. Nós temos riquezas, ou seja, a generosidade do coração dessa mulher. Muitas vezes nós olhamos para a história da ressurreição do filho dela, mas nós não conseguimos ver o porquê que o filho dela foi ressuscitado. Sabe por quê? Porque primeiramente havia generosidade no coração dessa mulher. E é verdade o que eu estou dizendo. O que não é verdade no oposto. O que não é verdade? Quem não é generoso, dificilmente vai alcançar a generosidade de alguém. Quem não é solidário, dificilmente vai alcançar a solidariedade de alguém. Mas quando a minha alma é solidária, quando eu tenho o coração aberto, quando eu estou disposto a abençoar, eu não sei qual que vai ser o dia de amanhã, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas a Bíblia nos diz que essa mulher era uma mulher sábia, era uma mulher que ela era capacitada por Deus, ou seja, ela tinha um amor do próprio Deus no coração dela. Ela olhou para aquele profeta e ela disse: eu vou fazer um quartinho para ele. Às vezes a gente não liga uma coisa com a outra, precisamos ligar. Só as mulheres sabem o que é ser mãe. Só uma mãe sabe o que é amar um filho na intensidade de ser mãe. Nós somos pai, irmãos, pais, mas nós não conseguimos compreender, porque parece que muitas vezes o amor de mãe é algo sobrenatural. Embora nós estamos vendo no nosso tempo coisas absurdas acontecendo, mães que jogam seus filhos pela janela, mães que depois de terem os seus filhos embrulham num saquinho plástico e jogam no rio, mães que vendem suas filhas para a prostituição, mães que incentivam a promiscuidade, a prostituição, conduzindo as suas filhas ou seus filhos para a prostituição. Nós estamos vendo algumas coisas absurdas no nosso tempo. Mas, querido, as mulheres que não têm capacidade de ser mãe, sabe o quanto mexe na sua feminilidade o não ser mãe. Mas eu quero dizer algo para você que aguarda ser mãe e ainda não é mãe, mas deseja ser mãe. Há um Deus que abre a madre da estéril. Há um Deus que as mulheres dos patriarcas, todas elas eram estéreis, mas quando
Deus prometeu, fez do ventre dessas mulheres ventres férteis, e dos ventres dessas mulheres houve uma posteridade, uma geração e uma nação formada. A gente conhece a história de Abraão e Sara, a gente conhece a história de Rebeca, a gente conhece a história de tantas mulheres estéreis, nós conhecemos a história de Ana. Queridos, eu vou dizer, quem crê em Deus sabe que Deus é poderoso para fazer o impossível acontecer na nossa vida. Veja o diálogo de Eliseu e a sunamita. Eliseu disse assim: mulher, eu queria te presentear, eu quero ser solidário com você. O que te falta? O que eu posso pedir ao rei? Ela disse: olha, eu habito no meio do meu povo, não tenho falta de nada. Mas aí o Geazi olhou e disse: essa mulher não tem filhos. Então ele chamou ela e disse: mulher, dentro de 1 ano você vai estar com uma criança no colo. Dentro de 1 ano você vai estar com uma criança no colo. E assim aconteceu. E essa criança, depois de 1 ano, veio, ela cresceu. E interessante que o próximo relato histórico conta que essa criança estava fazendo o que com o pai? Trabalhando no ofício do pai. Diga assim: trabalho não mata. Papai e mamãe, seus filhinhos precisam saber que trabalho não mata. Trabalho faz parte do processo de amadurecimento e crescimento do ser humano. A Bíblia diz que aquele garoto já estava trabalhando com o pai. Nós sabemos que as crianças começavam a aprender o ofício do pai logo cedo. A Bíblia diz que Jesus, ele começou a aprender o ofício do seu pai, que era carpinteiro. Muitas vezes, queridos, nós precisamos olhar para a palavra para aprender algumas coisas. E a Bíblia diz que trabalho não mata. Porque trabalho, diga assim, trabalho aconteceu antes da queda de Adão e Eva. Como é que é, pastor? Eu pensei que o trabalho é por causa do pecado de Adão. Mentira. Quem conta isso é o diabo. Sabe por quê? Porque no jardim do Éden, Adão e Eva trabalhavam. Adão e Eva trabalhavam. Adão e Eva, eles colocaram nome em todos os animais. Então nós precisamos entender, queridos, a Bíblia nos ensina que quando veio o pecado, o trabalho já existia. Eu quero dizer que agora acontece uma fatalidade. Diz assim, muitas vezes, diga assim, muitas vezes, na minha família, acontece fatalidades. Nós não estamos imunes a algumas circunstâncias que acontecem na vida de tantos, como tem acontecido nas nossas vidas. A Bíblia diz que o menino sentiu uma dor, ficou chorando, o pai entregou ele para a mãe. Quem é que ficou cuidando do menino? Diga, mãe. Quanto tempo que a mãe ficou cuidando do menino? A manhã todinha, com a criança nos joelhos. Mãe, cuidando do filho. Pensa, querido, você que é mãe, querida, você que é mãe, pensa essa mãe com um filho doente no colo. Pensa. Nós não sabemos qual a idade que ele tinha. Eu sei que alguns irmãos aqui, irmãs aqui, já perderam filhos.
E eu sei que Deus é poderoso para confortar o seu coração enquanto essa palavra está sendo pregada nessa noite. Eu sei que muitos irmãos aqui, irmãs aqui, quando eu digo irmãs, já passaram por um luto de perder um filho. Só elas sabem da dor que essa mulher, a sunamita, estava passando. E a Bíblia diz que nesse diálogo que ele tem e com ela então vai até o marido, o filho morre, ela coloca na cama e ela sai à procura do homem de Deus. Mas ela não foi à procura do homem de Deus, ela foi à procura do Deus do homem. Queridos, eu não sou ninguém, não sou melhor do que você, não sou mais especial do que você. Nenhum homem de Deus é mais especial do que outro. Aquela mulher não saiu à procura do homem de Deus, ela saiu à procura do Deus que estava na vida daquele homem. Quando você veio aqui nessa noite, meu querido, e você veio aqui para ouvir a palavra, você não veio ouvir o homem de Deus, mas você veio ouvir sobre o Deus deste homem aqui. Você veio aqui para que o Deus deste homem aqui, o Deus da vida do pastor Tiago, o Deus da vida desses irmãos que ministraram louvor para nós, vocês vieram aqui por causa do Deus que está em nós. Eu sem Deus não sou ninguém, você sem Deus não é ninguém. Aquela mulher sabia que ela precisava ir até o profeta, mas o profeta era o representante de Deus na terra. Ele falava por Deus, ou Deus falava através dele. E quando ela foi não atrás do profeta, mas ela foi atrás do Deus do profeta. Meu querido, muitas vezes você vai para a igreja, você sai da sua casa e você quer milagres, e você quer coisas sobrenaturais acontecendo com você, mas quando você entra na igreja, você mira o homem, você olha para o pastor Wilson, você olha para o pastor Tiago, você olha para nós que somos homens, você não pode olhar para mim. Quando você entra na presença do Senhor, você tem que olhar para o Deus que está em mim, para o Deus que está em você, para o Deus que está na igreja. Só Deus pode resolver os problemas da minha e da sua alma. Quando eu entendo que o Deus que habita na carne, o Deus que habita no meio da igreja, é o Deus poderoso para resolver os meus problemas. Eu não vou para a igreja com motivação errada, eu não vou para casa com motivação errada, eu não vou simplesmente para uma reunião de uma religiosidade com motivação errada, porque eu vou para a igreja, porque lá está o Deus, é aquele Deus que eu cultuo, o Deus que eu glorifico, o Deus que eu exalto. E quando eu olho para o homem, eu posso olhar para o homem e dizer: eu creio em Deus. Sabe, irmãos, Pedro e João estavam orando à porta, e lá estava um homem moribundo, e aquele homem moribundo pediu uma esmola. Irmãos, nós só podemos dar aquilo que nós temos, e é por isso que eu e você precisamos nos encher da glória de Deus.
Nós só podemos dar às pessoas aquilo que nós recebemos. Nós só podemos ministrar aquilo que Deus já ministrou na minha vida. Eu só posso abençoar quando eu já fui abençoado. E quando olhou para Pedro, diz, olha, estendendo as mãos, ele disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. O que eu tenho é, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E sabe o que aconteceu? Aquele homem levantou e andou, não por causa do homem, mas por causa do Jesus de Nazaré, que estava em Pedro. Por causa de Jesus de Nazaré, por causa do Deus poderoso. Queridos, essa mulher, ela queria algo mais na sua vida. Mas eu quero que você entenda como é que ela foi sábia. O problema do filho não era drogas. O problema do filho não era sexualidade invertida. O problema do filho não era preguiça. O problema do filho não eram os maus companheiros, não era o desemprego. Mas sabe qual era o problema do filho? Era a morte. Mas para aquela mulher, a morte não era o fim. Porque aquele que crê em Deus, sabe que nem a morte pode parar o poder de Deus. Aquela mulher saiu. Sabe, ela saiu tranquila, ela colocou o seu filho, e ela foi, e perguntaram para ela, está tudo bem? E ela disse, está tudo bem, e ela andava no meio do caminho, as pessoas saudavam ela, está tudo bem, e ela dizia, está tudo bem. Essa mulher para nós é uma lembrança de alguém que mesmo no pior, no caos, nas circunstâncias mais difíceis, sabe em quem crê, sabe no Deus que ela crê, e sabe o que ela está procurando. Sabe, mães, talvez vocês estão aqui nessa noite, estão desgostosas com algumas coisas que estão acontecendo na sua casa, na sua família, com os seus filhos. Talvez o problema da sua casa não seja droga, não seja morte, talvez seja droga, talvez seja um outro problema, mas o problema daquela mulher era pior dos problemas, mas não era o problema que poderia paralisá-la, porque ela continuou. Nem a morte roubou daquela mãe a capacidade de ser mãe, nem a morte roubou daquela mulher a capacidade de crer no Deus Todo-Poderoso. Nem a morte tirou daquela mulher, e é por isso que eu digo, uma mulher sábia tirou dela a capacidade de crer que Deus é poderoso até para ressuscitar. Para aquela mãe, a morte não foi sinônimo de fim. Ela pega a criança, coloca em cima da cama, fecha a porta e sai. Chega para o marido, não conta o que estava acontecendo, pede uma jumenta, um servo e continua andando. Irmãos, essa mulher não parou diante dos obstáculos. Irmãos, nossos filhos estão vivendo um tempo tão difícil. Tão difícil. Irmãos, hoje é mais fácil perder os filhos do que ganhá-los. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que os nossos filhos estão sendo roubados de nós dentro das nossas casas. Nossos filhos estão sendo destruídos na nossa frente. Irmãos, eu não sei se a morte é pior do que o tempo em que estamos vivendo. Tempos, irmãos, que a destruição começa, irmãos, destruindo os valores, os princípios, a vida dos nossos filhos tem se esvaído, e nós os temos perdido dentro de casa. Irmãos, eu lembro da minha época de inocência. Quantos aqui lembram? Eu quero agora algumas imagens aqui, vocês vão dar risada. Quem lembra do tênis Nike que nós colocávamos no pé? Esse tênis Nike chamava Quichute. Quem teve um Quichute aqui, levante a mão. Diga aleluia. E era bom, pastor. Mas olha o seguinte, o Quichute era tão gostoso.
porque ele cheirava borracha de pneu. O quichute tinha um cadarço tão grande que você tinha que amarrar na perna. Quem lembra do Atari? Quem teve um Atari aqui, levante a mão. Vocês eram ricos, hein? Vocês que tiveram Atari, vocês eram ricos, porque Atari era só coisa de gente rico. Mas na minha época era carrinho de rolemã, peão. Irmãos, quando é que você viu uma criança agora nessa nossa época brincar de carrinho de rolemã, de peão? Olha lá, passa mais um quadro, por favor. Quem lembra dos tamancos de latinha de leite ninho aqui? Quem teve um tamanco de latinha de leite ninho? Quem teve uma carriolinha daquela de leite ninho lá? Quem pegava aqueles tocos lá na marcenaria, botava uns carretéis, um cordãozinho, uma latinha de massa tomate ete, e aí fazia uma escavadeirinha assim, para colocar em cima do caminhãozinho a terra. Quem teve uma escavadeira dessa? Bacana, né? Vou falar uma coisa para o seu filho agora. Meninada, bota um quichute perto dessa meninada se eles querem botar um quichute no pé. Eles querem colocar tênis de 500, 600 reais no pé, Nike Air. Nike Air. Pastor, por que Nike Air? Para estar mais perto do Ser. Né? A meninada assim hoje, irmãos, olha só. Os nossos valores, irmãos. Irmãos, a professora pedia para você fazer um trabalho sobre o Egito. Nem tinha livro sobre o Egito. Quem aqui era professora antiga, professora daquela época antiga, levante as mãos aqui. Nós temos alguma professora lá no fundo. Cobrava dos alunos fazer uma matéria. O aluno tinha que pegar a canetinha Bic e escrever noite e dia, até o dedo ficar torto. Agora entra na internet, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V, e entrega na mão da professora, e a professora pergunta para ele: você leu? Li, professora, li tudo. Irmãos, nós estamos, veja só o que aconteceu. Tudo isso invadiu a nossa vida. Irmãos, o nosso filho entra no quarto, liga o Face, ele mostra no Face o que ele não é. E lá atrás tem outro amiguinho também que mostra o que ele não é. É um que não é dizendo para o outro que não é, e o outro que não é dizendo para o outro que é, e os dois não são nada. Mentimos, omitimos, não falamos verdadeiramente quem somos. Irmãos, não clicamos pornografia, estamos no MSN e a pornografia do lado. Outro dia eu estava no Outlook escrevendo um e-mail, apareceu uma moça bonita assim do lado e parecia que ela dizia: clica aqui, clica aqui, clica aqui, clica aqui. E eu saio tentação, e ela clica aqui, eu saio tentação, clica aqui, e não tem jeito de você mandar embora. Sai em nome de Jesus, não tem jeito, vai ficar lá. Diz assim: pastor, quanto mais eu oro, mais tentação aparece. Queridos, nossas casas estão sendo destruídas. E eu quero dizer para você, mãe, que está ouvindo essa palavra hoje, eu não sei o que está acontecendo. Irmãos, vocês já perceberam quantas novelas de adolescentes que tem agora? Lixo puro. Mãe e pai, desculpa dizer, se vocês têm vergonha na cara, não permitam seus filhos assistir aquele lixo, porque você está corrompendo o caráter dos seus filhos. Mãe e pai, se vocês têm vergonha na cara, não permitam seus filhos assistirem aqueles seriados enlatados, que é uma pornografia, é uma coisa nojenta, que está destruindo o caráter.
Depois você fica perguntando, por que minha filha não quer ir para a igreja? Por que meu filho não quer ir para a igreja? Sabe por quê, irmãos? Ficou muito difícil competir com o mundo lá fora. Sabe o que eu quero, irmãos? Eu quero acabar logo essa reforma aqui. Eu quero tirar aquela terra. Eu quero plantar uma grama aqui. Eu quero transformar esse lugar aqui. Eu quero fazer uma quadra aqui, um campinho ali, até que a gente não construa. Eu quero trazer os nossos jovens, nossos adolescentes para sair do computador, para vir aqui no sábado, no domingo, estar aqui na igreja. Eu quero que a cantina funcione, que os banheiros funcionem. Eu quero, sabe por quê, irmãos? Nós, a igreja, não dá para competir mais com o mundo. E nós precisamos fazer alguma coisa. Deus tem nos dado um espaço tremendo aqui. Irmãos, meus filhos estão crescendo, nem vão usufruir disso, mas serão seus filhos, os nossos filhos, serão a nossa geração. Irmãos, nós precisamos fazer algo. Nós precisamos entrar nas escolas, trabalhar com os adolescentes. Eles estão pedindo pelo amor de Deus. Os diretores estão pedindo pelo amor de Deus, venham socorrer-me. Só para você ver como é que está o nosso quadro, aonde é que está a morte hoje. Querido, nós lembramos dessa época aí, e nós sabemos o quanto a morte tem destruído as nossas casas. Os apelos são grandes, hoje é tudo pronto, nossas crianças não produzem, e nós produzíamos nossos próprios brinquedos, nós não tínhamos brinquedos, nós fazíamos nossos brinquedos. Hoje as crianças têm tudo na mão, elas não conseguem produzir mais nada. Inconscientemente, isso vai criando um senso, e eu chamo de senso de inutilidade. O senso de inutilidade vai atingindo as nossas crianças. A nossa geração passada produzia, mas hoje não se produz mais nada. Quando nós não somos úteis em essência, na verdade, nós nos sentimos em essência inúteis. E a inutilidade faz mal para a vida de qualquer pessoa. Se nós não nos sentimos úteis, isso vai acabando com a gente. Se os nossos filhos não se sentem úteis, isso vai acabando com eles. Irmãos, é uma morte lenta. Aquele menino morreu no colo da mãe. Os nossos filhos estão morrendo em volta do computador, em volta das nossas mesas. Eles estão morrendo também. Sabe, irmãos, hoje nós estamos vivendo a cultura, sabe do quê? Da estética. Nunca se gastou tanto dinheiro na estética. Olha, dá uma olhada, irmãos, como gastamos dinheiro. Não é isso? Desculpa, não estou aqui criticando ninguém. Pedicure, manicure, cotovelucure. Não tem ainda? Daqui uns dias vai ter, né? Calcanhar cure, vai tudo assim. Mas o que mais? Aí vai, vamos arrumar o cabelo, vamos gastar. Irmão, sabe por que é isso? Isso é o senso de inutilidade. Nós vamos nos tornando, achando que somos inúteis. Aí nós queremos, sabe o que? Contrapor com a aparência. Eu não estou dizendo que você não precisa aplicar dinheiro na sua aparência. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, irmãos, o que estamos fazendo. Sabe, irmãos, hoje nós olhamos para a pessoa e nós julgamos ela pela aparência. Querido, faz plástica, daqui a algum tempo conserta-se a plástica que fez, e daqui a algum tempo refaz a plástica que fez, e daqui a algum tempo refaz novamente porque a pele tornou a esticar. Não estou brincando, queridos, é isso. Irmãos, quanto estamos gastando, sabe por quê? O senso de inutilidade está entrando dentro de nós, na nossa geração, e destruindo. Nossos filhos não conseguem colocar valor em coisas abstratas, eles precisam ver para dar valor.
Se eles não olharem e verem, aí você fala assim para ele: querido, você tem que ter uma vida temente a Deus, porque você vai herdar o céu. Pastor, eu não estou vendo o céu, não quero saber do céu, eu quero viver agora. Querido, se você for fiel ao Senhor, diante do Senhor, Deus vai te dar uma pessoa, você vai construir uma família. Pastor, meu negócio é viver o dia de hoje. Irmãos, já perceberam como é que a nossa geração? Antigamente, as crianças nasciam com o olho fechado uma semana, não era? Hoje as crianças já nascem dando volta em volta do berço. Brincadeira. Mas já nascem de olho aberto. Sabe por quê? Porque a cultura, olha, se eu não ver, eu preciso ver. Tudo isso que eu estou dizendo, irmãos, é para chamar a nossa atenção, que a morte está entrando. Como tem mãe sofrendo hoje. Irmãos, nosso Brasil é a população, nós temos a maior população carcerária do mundo, dos mais de 200 mil presos. Irmãos, o Brasil tem a maior população carcerária do mundo. Fiquem pasmos agora, 70% dos presos, suas mães são crentes. Isso corta o coração. Quantas mães sofrendo. O coração daquela mulher sofreu. Ela saiu. Hoje, eu queria só terminar rapidamente. Eu queria pensar um pouquinho sobre essa mãe que perdeu o seu filho para a morte, mas não desistiu, não perdeu a esperança. Esta mulher traz ensinamentos importantes para nós hoje, no Dia das Mães. Lições de sabedoria, lições de estratégia para se construir um mundo melhor. Mãe, eu estou dizendo para você nessa noite, a mulher sunamita, mãe sunamita, tem lições para nós construirmos um mundo melhor. Então vamos para a primeira lição, e agora é mais rápido. Uma mãe sábia vê no filho um incentivo para buscar a Deus e não um empecilho. Quando o menino morreu, o que ela fez? Foi buscar quem? O homem de Deus, o Deus do homem. Quantas mães estão dizendo assim, ó, eu não vou para a igreja porque meu filho faz bagunça, pastor, então eu prefiro cuidado que não faça isso. Traga seu filho para a igreja porque a gente cuida dele aqui, em nome de Jesus. Venha para a igreja. Você já pensou? O que acontece? É assim, ó, você não vem para a igreja porque seu filho é muito hiperativo. Sabe o que você está dizendo para o seu filho? Ah, filho, igreja não é tão importante. Nós estamos falando hoje sobre você foi formado para fazer parte da família de Deus. Diga assim, mãe, a igreja é muito importante na nossa vida. Meu filho nunca será, diga mães, meu filho nunca será um empecilho, mas será um incentivo para eu buscar a Deus. Aquela mãe perdeu o filho e o que ela fez? Ela poderia ter murmurado, ela poderia ter chorado, ela poderia ter rasgado o coração, ela poderia ter ficado amargurada, ela poderia ter ficado destruída, mas o que ela fez? O que aconteceu? Levantou o coração daquela mulher para buscar a Deus. Quantos de nós estamos levantando obstáculos para não servir o Senhor? E aí estamos destruindo a vida dos nossos filhos com o nosso exemplo. Segundo, ensine seus filhos não só por preceitos, mas principalmente por exemplos. Aquela mãe, ela foi, ela saiu, ela não parou, ela não desistiu. Há uma mãe que está aqui hoje, e eu vou falar sobre isso. Eu não sabia que ela estaria aqui hoje.
Mas há uma mãe que está aqui, que alguns anos atrás, numa quarta-feira, ela me procurou. E ela disse: pastor, meu filho está assim, assim e assim. E eu pedi a Deus que eu pudesse dar uma palavra para aquela mãe. No final da minha conversa eu disse para ela: mãe, não desista do seu filho. Aconteça o que acontecer, não desista do seu filho. A sunamita não desistiu do seu filho. Na semana seguinte, eu encontrei essa mãe no hospital, no necrotério, saindo da sala aonde ela estava vendo o seu filho morto. Mas ela pôde dizer: eu não desisti do meu filho. Não faça algo que você vá se arrepender depois. Nunca desista. Nunca desista dos seus filhos. Não desista, porque essa mulher, mesmo para a morte, não desistiu. E se Deus tem poder para levantar da morte, Deus tem poder para solucionar qualquer problema que colocarmos nas suas mãos. Nunca desista. Nunca desista. No dia do velório daquele filho, aquela mãe estava firme, porque ela sabia que ela tinha feito tudo o que era possível para ela como mãe fazer. Não queira se arrepender, queridos. Não desista. Não abra mão. A sunamita não abriu mão. A sunamita continuou firme. Ela não abriu mão. O seu filho estava morto, mas ela não abriu mão. Use a sua vida. Use a sua vida como exemplo. Nossa geração ouve com os olhos e não com os ouvidos. Nossa geração repete o que vê. Eles aprendem pelo que veem, não por aquilo que ouvem. Eles não acreditam no que nós falamos, mas eles aprendem aquilo que nós fazemos. Cuidado com os seus exemplos. Não adianta você falar que você não fuma. Não é para o seu filho fumar quando você leva a carteira de cigarro para dentro de casa. Não adianta falar para o seu filho não beber quando você bebe. Não adianta falar para o seu filho vir para a igreja quando você fica em casa. Há um verso na Bíblia que diz assim: tal filho, tal mãe. O menino estava aprendendo com o pai estava trabalhando e o filho trabalhando junto com o pai. Estava aprendendo com o pai. A gente precisa ensinar a palavra com a própria vida. Nossos filhos muitas vezes não conseguem se firmar na igreja porque eu tenho uma vida medíocre. E eu fico falando: pastor, cuida da minha filha, pastor, cuida do meu filho, pastor, arrebanha os meus filhos, quando eu sou o mau exemplo. Não adianta você pedir para os seus filhos fazer o que você não faz. Os pais muitas vezes vivem a vida inteira mentindo para si mesmos, não dizendo para si mesmo o que verdadeiramente são, enganando a si mesmos, querendo mostrar o que não são.
nós ensinamos através da vida. Pastor, eu quero os meus filhos longe, pastor, do mundo. Querido, você tem que ser o primeiro a colocar ordem em casa. Você tem que ser o primeiro a acabar com as novelas dentro de casa. Você tem que ser o primeiro a acabar com a pornografia. Você tem que ser o primeiro a acabar com o mau exemplo. Nossos filhos aprendem quando nós ensinamos com a vida. Terceiro, por favor, mãe sábia é aquela que é conciliadora e apaziguadora. Sabe, irmãos, aquela mulher poderia ter criado caso. Que tipo de caso? Ela poderia gritar, espernear, fazer uma arruaça danada. Ela poderia ter saído xingando todo mundo. Ela poderia ter culpado o profeta. Ela poderia ter xingado Deus. E muitas vezes nós estamos culpando Deus pelas mazelas da nossa vida. Em todo lugar que ela passou, ela disse que tudo ia bem. Para o seu marido, ela foi conciliadora. Ela poderia ter criado um caso. Tem mulher que quando alguma coisa sai errada, ela coloca a casa abaixo. Ela destrói tudo. Ela fomenta mais dor. Ela traz mais tristeza. Ela traz destruição. A Bíblia diz que essa mulher foi conciliadora, apaziguadora. Mães, precisamos ter uma palavra de conciliação. A nossa palavra precisa acalmar, como aquela mãe acalma o choro da criança, assim tem que ser as mães. Inflamar o problema não resolve o problema do problema. Às vezes, o marido diz algo, ela não entende, e aí a coisa começa. Desespero não ajuda, só complica. A Bíblia diz assim: e converterão o coração do pai para o filho, e o coração do filho para o pai. Tem que ter uma conversão. Filhinhos, agora a palavra é para vocês. Nossos corações precisam ser convertidos para os nossos pais. E os pais devem converter os corações para os filhos. Deus quer fazer uma transformação na igreja. A igreja é o lugar de mudança. A igreja é o lugar de transformação. A igreja é o ponto de partida para o milagre na cidade. Irmão, se Deus não fizer algo aqui, aonde é que Ele vai fazer? Nós estamos orando para Deus mudar essa cidade, mudar toda essa situação que nós temos, de degradação, de destruição. Mas se Deus não começar a fazer aqui, onde que Ele vai fazer? Agora, pais, como é que estamos vivendo? Muitas vezes os pais estão dizendo assim para os filhos: eu não vou para a igreja não, aquele pastor prega demais, prega muito lá, o culto termina muito tarde, tem um introdutor chato lá, aquele introdutor pega no pé dos meus filhos, nossa, tem um homem lá, bem, sério na porta, nossa, essas cadeiras não são legais, elas rangem muito, não sei o que lá, está um calor danado. A gente fica dizendo isso para os filhos. Sabe o que os filhos vão dizer? Pai, não vão para a igreja não, está muito calor, vamos ficar em casa. E para terminar, queridos, por favor, mãe sábia é aquela que prioriza Deus na vida dos filhos, e não o filho primeiro que Deus na vida dos filhos. Eu fiz uma pergunta sexta-feira e eu vou terminar, eu quero o ministério de louvor para cá, por favor. Eu fiz uma pergunta assim: por que Deus pediu o filho para Abraão? Pergunta que eu fiz sexta-feira na igreja: por que Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho? Muitos disseram: para provar a fé de Abraão. E eu disse que não é para provar a fé de Abraão, porque Abraão não tinha que provar a fé mais nada. Deus pediu para ele sair da terra prometida, para sair daquela terra e ir para a terra prometida, ele foi. Deus falou que daria um filho, ele acreditou. Ele já era um homem de fé.
por que Deus pediu que ele sacrificasse Isaque? E a resposta é, porque Deus queria saber se Abraão amava mais a Deus do que Isaque. Porque antes do filho, Deus era tudo na vida de Abraão. Antes do filho, Deus era tudo na vida daquele homem. E agora, aquele filho veio, o filho da promessa, e Deus queria saber se ainda Deus era o primeiro lugar no coração de Abraão. E quando Abraão levantou a mão para imolar o seu filho, Deus disse: não, Abraão, eu já sei que você me ama mais do que seu filho. A Bíblia diz assim: quem não deixa pai, irmão e irmã por amor de mim, não é digno de mim, queridos. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Nós muitas vezes falamos que amamos a Deus de boca, mas não falamos isso de fato e de verdade. E fazemos isso de fato e de verdade. Deus ainda quer saber. Tem casais que não têm filhos, mas quando pedem um filho a Deus, Deus dá um filho. E quando vem um filho, sabe o que acontece? Eles começam a esquecer de Deus, porque eles desejaram tanto um filho. E aí eles começam a deixar Deus de lado. Queridos, nossas prioridades precisam estar colocadas no lugar certo. Mãe sábia é aquela que prioriza Deus na vida do filho. Ela fala do problema com Eliseu. Eliseu manda o seu moço, mas ela diz: só saio daqui se você for comigo. Queridos, nós muitas vezes lembramos de Deus, sabe por quê? Por causa das bênçãos de Deus. Se eu perguntasse quantos saíram da sua casa por causa da bênção de Deus, muitos diriam: eu vim da minha casa hoje por causa da bênção de Deus. Queridos, muitas vezes nós estamos, sabe, Deus ainda não está entendendo o seu amor para com Ele. Nós amamos Deus por aquilo que Ele pode fazer por nós. Nós amamos Deus por causa dos presentes que Ele pode nos dar. Nós amamos Deus porque nós achamos que Ele pode nos dar dinheiro. Nós amamos Deus porque nós achamos que Ele pode resolver o meu problema. Deus não quer ser amado por pretexto. Deus não quer ser amado por barganha. Nós precisamos amar a Deus por aquilo que Ele é, que Ele representa. Quando nós amarmos a Deus verdadeiramente, a Bíblia diz que tudo mais Deus fará na minha vida. Tudo Deus fará na minha vida. Mas, meu querido, talvez você saiu daqui da sua casa hoje. Você é uma mãe frustrada, destruída por algumas coisas que estão acontecendo na sua casa. E eu não quero chamar pais aqui, eu só quero chamar mães. Aquela mulher, ela sabia o que queria. Talvez você saiu de casa hoje porque você sabe o que você quer. Porque você sabe que talvez a morte está rondando na sua casa. Porque ela está destruindo o seu esposo, os seus filhos. Mas eu quero chamar você aqui, não por aquilo que Ele vai te dar, porque eu sei que Ele vai te dar. Eu quero te chamar aqui para que você diga para Deus que Ele é a pessoa mais importante da sua vida. Para que você possa dizer para Ele: Deus, não há um outro Deus além de Ti. Não há um outro Senhor além do Senhor. Não há alguém que eu deseje mais. Não se preocupe com aquilo que você precisa. Talvez, minha irmã, você ainda, sua madre não se abriu.
não vem aqui para frente para que essa madre se abra e seja fértil, mas vem aqui para glorificar a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida. E eu quero que a gente fique de pé nessa noite, em nome de Jesus. Nós precisamos amar a Deus por aquilo que Deus é, e não por aquilo que Ele pode dar. Nós vamos cantar a primeira vez. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia, Senhor, nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Agradeça a Deus por essas coisas Só em Ti, Senhor, que Ele já tem feito na sua vida. Podemos confiar. Já te agradeço pelas suas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Enquanto o instrumental está tocando, que nós vamos cantar a segunda parte. Hoje é seu dia, mamãe. Hoje é seu dia, mulher. Naquele dia Deus abençoou a vida de uma mulher. Nessa noite Deus quer abençoar sua vida. E eu quero convidar você que acredita no Deus do milagre, que acredita no Deus do impossível. Você que é mulher, você que aguarda um milagre na sua casa, você que aguarda um milagre na sua família, você que aguarda um milagre no seu esposo, na sua casa, nos seus filhos, você que está orando, você que está esperando. Querida, enquanto nós vamos cantar mais uma vez, eu quero convidar você a sair do seu lugar, porque eu vou orar para você, porque Deus vai abençoar você nessa noite em nome de Jesus. Quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui para frente. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada Só as mulheres, só as mulheres que creem, só as mulheres que sabem que é um Deus poderoso, só as mulheres que sabem que é um Deus que ouve. Esparrama para cá, irmãos. Esparrama aqui, ó. Por favor, aqui para frente, ó. Por aqui, ó. Senhor, podemos confiar. Vamos cantar. Já te agradeço pelas suas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Declara! Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Declara em nome de Jesus. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente
Deus quer presentear você hoje que é mulher. Deus quer presentear você hoje que é mãe. Deus quer presentear que é você hoje. Então, querido, eu quero declarar em nome de Jesus. Escuta o que eu vou declarar agora. Aquele homem disse para aquela mulher: dentro de 1 ano você vai estar com uma criança no seu colo. Eu quero dizer para você, querido, em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, dentro de 1 ano o seu milagre vai acontecer. Em nome de Jesus. Dentro de 1 ano Deus vai operar algo poderoso na sua vida. Aleluia. Algo poderoso que você aguarda, algo poderoso que você espera. Em nome de Jesus, nós vamos orar agora. Eu quero toda a igreja orando num clamor. Todos orando, todos que estão aí atrás, vamos começar a orar. Orar por essas mulheres. E a nossa oração é: Senhor, concede a bênção que esta mulher está buscando nessa noite. Assim como a sunamita alcançou uma bênção, em nome de Jesus, você também vai alcançar a sua bênção, em nome de Jesus. Começa a orar, igreja, agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, exaltado seja o Senhor, glorificado seja o Senhor. Nós te reconhecemos como o Senhor dessas mulheres, como o Senhor dessas vidas, como o Senhor dessas mães. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na autoridade do nome de Jesus para repreender toda a obra do inimigo. Repreender toda a obra do inimigo. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para declarar que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso. Não há coisa difícil para o Senhor. Nós estamos aqui para declarar: Pai, cancelado está, quebrado, anulado toda a obra do inimigo, toda a astúcia de Satanás sobre a casa das tuas filhas, sobre o lar das tuas filhas. Nós declaramos nessa noite, Senhor, um lar de vitória, uma vida de vitória. Senhor, nós estamos declarando, Senhor, neste prazo de 1 ano, até o dia das mães do ano que vem, nós estamos declarando, Senhor, faça um milagre, faça algo poderoso. Aleluia. Senhor, se há uma mãe aqui que ainda não abriu a sua madre, que deseja que a sua madre se abra, que ela seja fértil agora, pelo poder do teu Espírito, que a unção do Deus Todo-Poderoso venha sobre ela, como veio sobre aquelas mulheres. Deus, capacita, ó Deus, agora multiplica, ó Deus, poderosamente, trabalha, Senhor, no ventre dessa mulher. Senhor, das mães que têm filhos agora, nós oramos por aqueles filhos que estão debaixo da morte, que estão sendo destruídos, que estão sendo impedidos. Senhor, traga vida, traga vida, traga vida para casa, traga vida para o nosso lar, traga vida para a nossa família. Senhor, nós repreendemos a morte dentro da nossa casa, nós repreendemos a destruição, nós repreendemos a obra do diabo, nós repreendemos a obra do destruidor, do devorador, daquele que aniquila a nossa alegria, a nossa paz. Senhor, agora levanta as mulheres da tua igreja, levanta o teu povo, glorifica, Senhor, em nome de Jesus, o nome de Jesus na vida, para que o louvor seja para Jesus, para que a glória seja para Jesus. Deus, que o Deus que habita em nós, o Deus do homem, o Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Senhor, opere em sinais, maravilhas, milagres, poderosamente, no meio das tuas filhas. Senhor, poderosamente, pelo poder do nome de Jesus. Senhor, na cobertura do sangue do Cordeiro, Deus, agora cubra com a proteção o lar que tem sido atacado, o lar que tem sido roubado. Senhor, abençoa e proteja as tuas filhas. Senhor, no dia das mães, Senhor, presenteia a vida das tuas filhas com milagres, com sinais, com prodígios vindo do teu altar, em nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica
louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. E edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Só um momentinho, nós vamos fazer uma declaração profética agora. E essa declaração profética é porque quando nós declaramos na terra, Deus liga no céu. Quando nós desligamos aqui, Deus desliga lá. Então, isso aqui é para nós. Então nós vamos declarar. Diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu não vou desistir dos meus sonhos. Eu não vou desistir dos teus planos na minha casa, na minha família. Em nome de Jesus, eu afirmo que eu vou ser perseverante, que eu vou te buscar e que eu não vou permitir a dúvida entrar em meu coração. Senhor, em nome de Jesus, durante um ano eu vou ver o Senhor agir poderosamente na minha vida, na minha casa e na minha família. E o Senhor será engrandecido na minha casa, e eu te exaltarei como o único Deus e Senhor, como tu és, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus.